líquidos são ingredientes necessários para que a gente consiga uma boa hidratação nessas massas, ou seja, que a gente hidrate muito bem as farinhas e a partir dessa hidratação correta das farinhas, eu ter um resultado final que cresça bem, né, que fermente bem, porque a hidratação correta, ela ajuda na fermentação. Então, quanto mais hidratação, mais fermentação. Então, eu preciso de uma hidratação correta com os líquidos para que eu tenha uma fermentação adequada da minha massa, tanto do bolo quanto do pão, né? Porque a partir da evaporação dos líquidos eu também tenho o crescimento da massa. Qual é o princípio ali? Eu tenho líquidos, né, dentro da massa, que a partir do momento que aquela massa esquenta, né, chega a determinada temperatura, eu começo a evaporar esses líquidos. E o que acontece quando eu evaporo os líquidos? O vapor vai saindo e vai levando a massa para cima. Então, vai empurrando a massa. Isso também ajuda no crescimento. Então, os líquidos também são responsáveis, né, atuam ali no crescimento, no volume das nossas massas sem glúten. Por isso, eles são muito importantes. E eles definem o ponto da massa, né? Esse é o ingrediente que vai determinar se você vai errar ou vai acertar a receita considerando o ponto da massa, o ponto correto de hidratação. É através dos líquidos. Aqui nos líquidos nós podemos considerar a água, os sucos de frutas, os leites vegetais, né? O leite animal também, para quem não tem intolerância ou alergia ao leite, você pode utilizar o leite animal nas suas preparações. Então ele também é um líquido. E é um líquido rico em proteínas, rico em gorduras, que vai trazer, além desse volume, além desse crescimento, além da hidratação nas farinhas, vai trazer também umidade e maciez para as massas. Então, os líquidos são muito importantes. Eles são responsáveis por hidratarem as farinhas, por ajudarem, né, na fermentação, por darem coloração, por unirem os demais ingredientes da receita, por darem volume, maciez, umidade, né, por darem coloração, sabor, elasticidade para a massa. Quando eu tenho um agente de liga e eu não tenho umidade o suficiente, eu também tenho prejuízos na elasticidade da massa. Porque eu preciso da água para, né, diluir o agente de liga e misturá-lo junto aos demais ingredientes. Se eu tenho essa falta de líquidos, eu também tenho prejuízos na elasticidade, ou seja, o meu pão pode esfarelar depois que ele assou, porque eu tenho uma massa mais seca. Então, eu tenho esse prejuízo também na massa, tá? É muito importante, então, sempre observar o ponto de hidratação. Muito importante! Adicione os líquidos aos poucos, nas receitas de pães principalmente, tá? Nas de bolos também, guarde, reserve um pouquinho antes de adicionar tudo à sua massa. Vá colocando aos poucos, principalmente se você não tem experiência, se você não conhece muito bem as suas farinhas. Porque se você vira toda a quantidade de líquido de uma vez, tanto no bolo quanto no pão, você pode ter uma massa muito líquida. E aí, para você corrigir, né, tem ali algumas coisas que você pode fazer para corrigir, mas se a quantidade de farinha, por exemplo, que você tem que colocar para corrigir essa massa for muito grande, você vai alterar completamente a receita, vai desestruturar completamente essa receita e o seu resultado final não vai ficar bom, tá? Então é muito importante, adicione aos poucos, observe ali a cremosidade da sua massa, pegue uma receita que tenha vídeo para que você consiga observar ali no vídeo qual é a hidratação correta, qual é o ponto daquela massa, se ela precisa escorrer da espátula, se ela precisa cair em bloco, se ela precisa ser mais cremosa, né, descer aos poucos, sem romper a massa. Então é importante sempre observar esse ponto para que você consiga acertar os seus pães e os seus bolos sem glúten.